fonte de dados que nós vamos buscar é uma declaração médica. São os médicos que fazem o diagnóstico, que inscrevem numa plataforma chamada SINAV, é o nome da plataforma médico, o caso. Portanto, cada vez que diagnosticam um caso, o médico deve reportá-lo. E aqui faço um apelo a todos os médicos para que o façam o mais precocemente possível, porque só assim é que nós conseguimos ter os números o mais certos possível à meia-noite, quando fazemos a contagem. Depois temos uma segunda fonte, além da médica, que é o reporte laboratorial. Portanto, quando um laboratório encontra casos, detecta casos positivos ou casos negativos, também reporta numa base de dados que se chama SINAV Laboratório. E é da junção destes dados laboratoriais com os dados clínicos que nós fazemos os números a nível geral. Isto no que diz respeito aos casos. Casos confirmados, casos suspeitos. Os óbitos vêm de outra fonte. Todos, volto a dizer, as pessoas que morrem em Portugal têm que ter um certificado de óbito. E esse certificado de óbito consta de uma plataforma eletrónica. E, portanto, sabemos ao segundo, no momento, de que é que aquela pessoa morreu, que idade tinha, onde morreu. Portanto, mais uma vez aqui, é o clínico, é o médico que certifica o óbito, que nos fornece essa informação. Além destas duas grandes fontes de informação, ainda temos outros métodos para recolher dados, nomeadamente dos internados, das pessoas que estão em cada dia, em cada momento, em intensivos. E isso também é reportado, obviamente, pelos hospitais e depois pelas administrações regionais de saúde. E como disse o Sr. Secretário de Estado, nós dependemos da quantidade de dados que são reportados, mas também do seu dinamismo. E, portanto, é bom que isto fique claro. Depois, o que é que se passa quando nós descemos para o nível do concelho, ou até do distrito, ou até da região? As bases de dados nacionais, o primeiro local de residência que vão buscar de um doente é aquele que consta do Registro Nacional de Utentes. É a sua morada oficial no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Depois, ainda há um outro fator de correção, porque o médico pode declarar que a ocorrência, o caso ocorreu, não naquela morada que está dada para o Registro Nacional de Utentes, mas ocorreu noutro sítio. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que está Registro Nacional de Utentes no Norte, que se deslocou ao Algarve para passar dias em trabalho ou o que fosse, e que lá adoeceu, pode o seu local de ocorrência ser dado como Algarve. E para efeitos das autoridades de saúde, da vigilância epidemiológica, do acompanhamento desta situação, ela está e ocorreu no Algarve. Mas depois, esta pessoa que tem Registro Nacional do Utente no Norte, que ocorreu o caso no Algarve, pode de facto estar a residir em Lisboa. E quando volta a Lisboa, o delegado de saúde de Lisboa é sinalizado de que esta pessoa está cá e tem que ficar sob a sua vigilância. E, portanto, como tudo isto acontece ao longo dos dias e nós vamos introduzindo correções no sistema, é normal, diria eu, que a nível micro, a nível local, a nível da freguesia e do concelho, a capacidade de ter informação mais específica, mais acurada, seja maior do que a nível nacional, sendo que as diferenças não são assim tão substanciais, porque a maior parte das pessoas tem uma residência que consta do Registro Nacional do Utente, adoece habitualmente no seu local de residência e é registada como tal. De qualquer forma, isto explica as mudanças e as diferenças que há quando descemos até ao nível mais baixo. E porquê é que é muito importante esta informação ser apurada com o maior rigor possível ao nível local? Porque é lá que são geridos os casos. Portanto, para efeitos globais, nós podemos estar a dar uma informação mais macro, menos precisa, mas igualmente importante para se perceber a dinâmica da doença, e a nível dos locais é preciso saber onde está cada pessoa
em cada momento. E como lhe digo, uma pessoa pode ir transitando de um sítio para o outro, conforme tem um registro nacional do utente com uma determinada morada, conforme ocorre a sua doença noutro sítio e conforme retorna ou não ao seu local de residência. E depois ainda há aqui algumas pessoas com situações mais complexas, que são as que estão em trânsito por várias regiões. E, portanto, eu diria que, não sendo aquilo que todos gostaríamos, faz parte da vida. Este dinamismo e esta capacidade que nós temos que ter de ir apurando cada vez melhor informação. Também vos quero dizer, para que fique claro, que vai constar do boletim deste relatório da situação uma nota metodológica que vai explicar basicamente isto que eu disse, para que se perceba que em determinada altura as situações podem não ser exatamente iguais conforme o nível de observação que se está a ver. E, portanto, muito cuidado com os dados. Não vale a pena, volto a dizer, criar disfunções regionais, nacionais e locais por diferenças nos dados, sendo que ao nível local compete de facto a gestão das situações, sejam elas de doentes, sejam elas de contactos.